Pessoal em casa, que Deus abençoe. Estamos aqui na quarta-feira da Sagrada Família e vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Neemias. E Deus está abençoando bastante. São quantos dias, pessoal, de estudo do livro de Neemias? 52. Muito bem, vamos lá para Neemias. Vamos voltar lá no capítulo 2. Vamos lá. Capítulo 2. Nós já estudamos todo o capítulo 1, muita coisa boa que nós aprendemos aqui. E nós estamos no capítulo 2. O capítulo 2 e o versículo 1. Ele diz assim, ó: Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. Uma coisa importante, irmãos. O Neemias, ele era copeiro do rei. E o Neemias tinha uma função de confiança, um cargo que era muito só para quem era de confiança. E o Neemias, ele teve uma experiência que nós também devemos ter. Qual foi a experiência? O Neemias, ele tomou o vinho, que era o vinho do rei, e ele, como era o copeiro, ele também tinha essa missão. Missão de quê? De que o vinho que o rei tomava não fosse um vinho estragado, fermentado. Os governantes não podiam tomar esse vinho. Então o Neemias experimentou, que era o suco da uva, e ele entregou para o rei, depois que ele experimentou. Daí em diante, começa um novo processo, que é qual processo? É o processo da missão de Neemias. Se nós, ao invés de tomar, irmão, o vinho do mundo, se nós começarmos a tomar o vinho do rei, Deus vai também nos dirigir nas missões, nas batalhas que nós temos, e nós vamos ter sucesso. Nós não podemos tomar, irmão, o vinho do mundo. E qual que é o vinho do mundo? Está lá no Provérbios capítulo 20. Abra aí, Provérbios capítulo 20. Olha o que diz. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte é o quê? Alvoroçadora. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Vamos ler de novo? Provérbios 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Vamos ficar só com esse versículo agora. O Senhor Deus está mostrando aqui que quem é dele não deve se envolver com essas coisas do mundo, irmão. Essas coisas do mundo, aqui está falando claramente de bebida. Mas não é só a bebida, o líquido, que também não deve, né? Às vezes as pessoas fazem até piada, tudo, brincadeira, né? Não levam muito a sério isso e acabam perdendo a bênção, né? Tem gente que fala assim, que mal que pode fazer uma cervejinha, né? Conhece alguém que fala isso? Que mal que pode fazer um vinhozinho, né? Falando do vinho do mundo, né? Que mal que pode fazer uma champanhezinha, né? E as pessoas brincam com isso. Quando a palavra de Deus diz que quem erra nisso nunca terá sabedoria. Mas não é só essa bebida, porque tem gente que nem é crente, que nem é cristão e também não bebe, por opção. A pessoa diz, eu não vou beber, né? Tem até um jogador de futebol muito famoso, inclusive, que ele não tem nenhuma tatuagem e que ele também que ele não bebe bebida alcoólica em hipótese alguma. E aí o pessoal até estranhou, falou, mas por que você não bebe, não faz tatuagem?
Ele falou que não faz tatuagem porque ele doa sangue sempre, que é um propósito que ele tem. Se a pessoa faz naquele momento, ela não vai poder doar. E ele não bebe por quê? Porque o pai dele era alcoólatra. E ele fez com Deus um propósito, mesmo não sendo cristão praticante, mas ele fez com Deus um propósito que nunca colocaria álcool na boca. Então, aqui não é necessariamente a bebida, o vinho ou outras que sejam, mas é aquilo que escarnece. Aqui diz que a bebida forte, o vinho é escarnecedor, e a bebida forte, ela é alvoroçadora. Então, tudo aquilo que causa alvoroço, tudo aquilo que tumultua, tudo aquilo que vem, irmão, para conturbar, para perturbar, nós devemos fazer o quê? Nós devemos fugir disso. Às vezes a gente está numa luta, e você pode estar passando uma, e de vez em quando alguém vem e quer jogar lenha na fogueira, né? O que você faz? Não beba dessa bebida. Porque essa bebida, ela é uma bebida forte e ela é alvoroçadora. Nós temos que procurar aquilo que traz tranquilidade, aquilo que traz paz. Eu estava mostrando para o meu filho, o mais novo, que recentemente houve uma situação no clube onde ele joga, e aí, claro que os pais ficam alvoroçados, né? A gente entende, inclusive, isso. E só que aí eu também não gostei, foi uma situação que não foi legal e tudo, que não foi nenhum erro deles, né, dos meninos, nem de comissão, e um infortúnio. Mas aí o pessoal já foi começando a se chatear e a conversa vai pegando fogo, né? E grupo de pai, então, né? Se alguém faz parte de algum, meu Deus, é o facinho para pegar fogo mesmo no circo. Aí começou, foi indo, eu fiquei calado. Mesmo que eu também tinha ficado chateado com a determinada situação. Quando eu entendi que eu deveria falar alguma coisa, falei, que eu também fiquei, né, decepcionado com o que aconteceu, mas que eu sei que Deus trabalha em meio a qualquer situação, desde que você permita, né? E eu dei essa palavra. Falei, olha, pessoal, eu fiquei triste também, né? Nós somos um grupo aqui, né, uma equipe, mas eu penso que Deus trabalha em meio ao caos. Às vezes as coisas dão assim, uma atrapalhada, uma errada, assim, perde um pouco o rumo. Mas se você confiar em Deus, até nisso Deus te abençoa. Deus abre uma outra porta, um caminho, ou mesmo nessa situação, Ele muda a situação para mostrar que Ele é Deus. E aí eu mandei Romanos 8:28 no grupo, né? Que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. E deixei, ninguém comentou nada, não teve joinha, nem mãozinha, nem palminha, nada, até porque eu também não era isso que eu queria, eu só queria falar o que estava no meu coração. E, pois bem, depois que as coisas se acalmaram um pouco, aí um dos pais me chamou no privado e agradeceu por naquele momento eu ter ido na contramão, né? Mesmo sendo pai, sentindo a mesma coisa que os outros, ele falou, olha, e nunca mais eu vou esquecer Romanos 8:28. Falei, glória a Deus. O vinho é escarnecedor e a bebida forte é o quê? Alvoroçadora. Não é isso que vai resolver o nosso problema. Não é confusão que vai resolver nosso problema. O que vai resolver nosso problema é beber do vinho que nós podemos entregar ao rei, do mesmo que ele bebe. E de qual vinho que ele bebe? Da fé. É desse daí. Lá no Lucas capítulo 1, do versículo 5 em diante, rapidinho, me foge agora de qual vai estar. Vai passando aí, Eduardo, que eu vou. Pode ir um pouquinho mais para frente. Vai. Até quando estiver perto eu te falo, peraí, vai. Isso, pode ir. 10. Muito bem. Mas o anjo, isso, versículo 13.
Mas o anjo lhe disse, Lucas 1,13. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Agora, hein? Vamos ler juntos? E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Vamos ler agora? Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito, é até aí, ó, cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. Então o anjo aqui, ele anuncia o nascimento de João Batista, e ele fala para Zacarias, que vinha orando. Ele já estava uma pessoa idosa, e a mulher dele também, e ele orou a vida toda para ter um filho, a mulher não engravidava. Não engravidou quando era jovem, e agora, né? Agora, se ele ficasse tomando o vinho do mundo, ele desistia. Mas o que ele fez? Depois você pode ler o capítulo do versículo 5 em diante. A Bíblia diz que ele entrou no templo, na ordem da sua turma, para oferecer incenso, que era a oração, e ali ele foi buscar a Deus e fazer o que tinha que ser feito. Ele estava bebendo do vinho que estava no copo do rei. Vocês entenderam a palavra de hoje, irmãos? Não fique bebendo dessas coisas do mundo. Desliga a televisão em algum momento, ou muda de canal, vai para uma coisa melhor. Pare de ficar se alimentando com essas coisas. Eu morei em outros estados, né? Já fui pastor em outros estados, já preguei fora também do país. E eu me lembro, em estados que eu passei, o pessoal falava assim, e em São Paulo lá, como é que é? Eu falei, como que é? Como assim? Não, lá, porque lá é tiroteio toda hora, né? Não sei o quê. Como é que vocês conseguem andar na rua? Eu falei, bom, é inegável que essas coisas existem, né? Em São Paulo, na capital, ou nas cidades da grande São Paulo, também tem, eu sei que tem. Falei, mas não é só isso, né? Tem muitas outras coisas, né? E quase que sempre, 90%, 90 e sei quantos por cento, essas coisas acontecem em meios onde existe esse tipo de comportamento. Acontece assim, isoladamente, no meio de pessoas do bem, mas costuma acontecer mais em locais com problemas assim, né? Ah, não, porque eu vejo na televisão, eu tenho pavor de um dia em São Paulo. Eu falei, pois é isso que a mídia quer, que você nunca apareça lá mesmo, para não atrapalhar os planos dele. Fica tomando bebida forte, aí você vai ficando assim, você vai ficando, sabe, ébrio, você vai perdendo o sentido, o raciocínio, você vai perdendo a visão das coisas. Por exemplo, a pessoa que quer prosperar, o que você tem que fazer? Orar, buscar a Deus, pedir a Deus sabedoria e beber do vinho do rei. Senhor, o que eu faço para melhorar no meu trabalho? Eu sou autônomo, né? Sou profissional liberal, eu vendo algumas coisas, vendo pela internet, vendo no status do meu WhatsApp, nos stories lá do Facebook ou de outro. Senhor, me dá estratégia, o que eu posso fazer? Deus vai te dar. Mas se você ficar ouvindo o que o mundo fala, o que o vizinho às vezes fala, o que alguém fala, você está bebendo de um vinho que não é o vinho que Deus quer. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. E quem bebe do vinho desse mundo, o escarnecedor, bebida forte, alvoroçadora, ele nunca terá sabedoria. Volta lá no Provérbios 20, versículo 1. Provérbios 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora. E todo aquele que neles errar, nunca será. Aí não tem sabedoria, irmão, aí fica travado, a mente trava, é negatividade, é pensamento ruim, é o tempo todo. E tem que tirar isso. Hoje de manhã eu estava orando por isso, eu não sei quem é que estava com essa perturbação. Falei, meu Deus, tira esses pensamentos da pessoa que fica só no negativo. Ela já acorda pensando, hoje eu não sei se eu vou conseguir alguma coisa na vida. E não vai mesmo, se continuar assim. Tem que destravar isso, falar, está amarrado, Satanás. Vamos ler
Jeremias 29:11, não é da mensagem aqui, mas eu me veio no coração de ler para vocês. Quando você tiver algum pensamento errado, negativo, de derrota, você vai lembrar desse versículo, ó, cola na testa depois uma folhinha com esse versículo. Ele diz assim, ó, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, quando vierem essas coisas, esse vinho forte do mundo, essa bebida alvoroçadora, você lembra assim, peraí, mas Deus traçou linhas para mim, nos pensamentos de Deus, e quem poderá impedir os pensamentos de Deus, né? Os seus pensamentos não poderão ser impedidos. Peraí, se Deus está pensando bem de mim, eu vou começar a fazer igual a Deus. Eu vou imitá-lo, né? Já que Gênesis 1, do 24 ao 26, se eu não me engano, diz que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de quem? É a essência, né? A essência é a mesma. Nós somos, tanto que nós somos chamados de filhos quando nós aceitamos Jesus. A essência é a mesma. Peraí, se Deus pensa bem de mim, o que eu vou pensar de mim? Bem. Se Deus diz que vai me dar o fim que eu espero, o que eu vou começar a esperar? Qual vai ser a minha esperança? O bem. Vai falando a palavra de Deus, irmão. Repreende. Deus só tem planos de paz a teu respeito. O vinho e a bebida forte está fazendo o nosso sentido se perder. As coisas desse mundo, as notícias, né? Eu não sou formado nessa área não, minha esposa que é, nessa área jornalística e de publicidade, essas coisas. E assim, eu sempre acompanhei, gostei de estudar, eu estudei 1 ano só isso daí. E a minha esposa se formou. E eu me lembro que quando ela ia fazer trabalho, eu ajudava também, e me ajudou muito, eu aprendi bastante. Uma das coisas que eu aprendi é que o que mais vende é o medo. Pasme, irmão, o negócio é sério. O que mais vende é o medo. Você pode perceber. Se tiver um pregador ali na esquina, falando a palavra de Deus e tal, vai juntar algumas pessoas, provavelmente crentes como nós. Mas se juntar uma turma assim, que fechar e colocar a mão na cabeça, meu Deus, o que aconteceu? Ah, Jesus, misericórdia, o que é isso que está acontecendo? Aí vai juntando, aí de longe você não está vendo, vai juntar pouca gente? Por quê? Porque o medo atrai muito. O medo. Conta-se até uma história de um cidadão na Praça da Sé. Estava aquele tumulto de gente, o povo falando, nossa, ele morreu tão novo. E aí fechado assim o cerco, né? Nossa, ele morreu tão novo, ele não merecia isso. E o cidadão queria ver e não conseguia, né? E ele tentando ver, aí ele foi falando, parente da vítima, e foi entrando. Aí quando chegou era um burro que tinha morrido, né? Então assim, o medo ele atrai muita gente e leva a pessoa às vezes a ser parente do burro, tem que tomar cuidado. Então assim, tira tudo isso, tira os pensamentos errados, tira o pensamento de derrota e vem para o pensamento da vitória. Tira o vinho do mundo e pega a taça do vinho de Jesus, que é a fé, o amor, a santidade. Volta lá no Neemias capítulo 2 e vamos encerrar lá. Vocês dão risada, né? Mas é verdade, quem fica atrás de curioso vai ser parente do burro. Diz ali, ó, 2:1. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, diante do rei, né? Aí o Neemias tomou, e eu tomei, e dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. Tá bem? O pessoal em casa, no culto das 22 horas, amanhã eu continuo, eu falo a segunda parte desse versículo, que é, nunca antes estive triste diante dele. Vou falar um pouquinho sobre na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Vamos orar? Fique em pé, por favor, em nome de Jesus. E quem entendeu, diga amém, né?
tira o vinho do mundo e pega o vinho de Jesus, que ele é bem melhor. Coloque a mão sobre o teu coração agora. É uma breve oração e uma determinação que faremos. Pai, entramos diante da tua presença agora e ouvimos a tua palavra. Os irmãos aqui na igreja, nesse culto que aqui para nós é quarta-feira, meu Deus, e em casa a pessoa pode estar assistindo esse culto em qualquer outro dia, mas ela está recebendo a mesma bênção. É o nosso propósito de Neemias, os 52 dias de Neemias, onde ele trabalhou na reconstrução dos muros de Jerusalém. E Pai, esse homem e esta mulher também agora estão trabalhando, Pai, aqui na igreja e em casa. Meu Deus, são campanhas, Pai, são orações, determinações que estamos fazendo. Bebemos agora de um vinho que não é o vinho do mundo, Pai. Não é o vinho da novela, do telejornal, da internet, de rede social. Meu Deus, de previsões, prognósticos, meu Pai, financeiros e econômicos do país, que às vezes coloca até a pessoa em desespero. Não, Senhor, nós bebemos aqui da tua palavra, e a tua palavra, aleluia, ela nos diz, Pai, Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. O impossível é para o homem, para Deus não há impossíveis. Então eu oro agora, Pai, por essa mulher, por esse homem, eu oro por essa família aqui na igreja, no culto da Sagrada Família, por essa pessoa em casa agora, que está fazendo também a sua oração na campanha dos 52 dias, no nosso culto das 22 horas, e eu digo agora, tristeza vai embora, o vinho maligno caia por terra. Essa pessoa que está embriagada com o vinho desse mundo, essa pessoa que está embriagada com a tristeza, com a angústia, com o pânico, essa pessoa que está tomada de uma ansiedade, essa pessoa que está tomada de um transtorno de ansiedade, de uma crise de ansiedade, eu digo agora, Satanás, tire as suas mãos imundas, tire as suas mãos sujas agora, bata em retirada todo o mal, vai determinando, sai agora, diga, sai agora da minha vida, sai agora da minha casa, todo mal vai embora, solte, sai dessa família, sai desta casa, em nome de Jesus. Pai, e sobre esses muros que estão sendo reconstruídos, Pai, derrama o óleo da tua unção. Tem mulheres orando pela restauração do marido, mães orando pela restauração dos filhos, pais, meu Deus, que estão clamando agora por reconstrução. Oh Espírito de Deus, aleluias, reconstrói também, Pai amado, na saúde dessa pessoa. Alguém que veio, Pai amado, e que está vivendo, meu Deus, dias de muita tristeza por causa de um problema na saúde, receba a sua cura agora. Jesus Cristo te dá saúde, minha irmã e meu irmão, do alto da cabeça até os pés. Essa enfermidade e esse mal não prevalece. Jesus é o nosso médico, Ele é o nosso especialista, e eu declaro a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu corpo, abençoados em nome de Jesus. E você diz, obrigado, Senhor. Levante as suas mãos, diga graças a Deus. Vamos dar para Jesus uma linda e forte salva de palmas. Irmãos, deixe-me perguntar aqui nessa oração, pastor, eu realmente cheguei hoje aqui, não estava muito bem, estava sentindo dor no braço, ou dor na perna, ou estava angustiado, e agora eu já estou bem melhor em nome do Senhor. Quem entrou sentindo dor e agora está bem? Levanta aí a sua mão, ali a irmã, a irmã de touca ali, por causa do frio. O que aconteceu, irmã? Eu fui
no médico ontem, em Itaquera, e o médico não sabe nem o que eu tenho. Aí hoje eu levantei e vim para cá para trazer a Rosa e falei para Jesus, ó, eu não estou buscando imagem, eu estou buscando um Deus vivo, eu quero resposta da minha oração. Eu não estou brincando de religião. Aí eu não aguentava nem vir, né? Eu não estou podendo nem andar. Aí eu vim. Eu falei para Deus, eu quero resultado da minha fé, que eu não sou criança. Eu quero resposta da minha oração. Aí eu não aguentava vir, mas eu vim. Aí eu creio no poder de Deus, entendeu? Eu sei que eu estou curada, em nome de Jesus, mas eu vou fazer os exames, né? Sim. Aí eu falei para minha filha. A senhora estava sentindo dor? Nada, não? Desmaiando. Desmaiando. Eu não estou podendo nem andar, mas eu vim, entendeu? Eu falei, eu vim. Aí ontem eu fui parar em Itaquera. Aí passei por A senhora veio, a senhora falou que estava desmaiando. Desmaiava em que circunstância? Até em casa? Em casa, epilepsia. Epilepsia. Porque o meu marido teve e morreu disso, né? Sim. Aí o nervoso que eu passei com ele, eu acho que eu peguei Acabou abalando também, né? Acabou abalando eu, né? Mas agora a senhora está sentindo bem? Graças a Deus eu creio no poder de Deus, entendeu? Amém. Sei que Deus não falha. Eu falei para Deus... Nunca falhou e nunca vai falhar, né? Não, Ele não falha, não. Ele sempre me deu vitória. Aí eu vou fazer os exames. Isso. Creio que quando chegar lá, o resultado... E aí a senhora vai voltar aqui e vai vir com os exames. Diga glória a Deus, igreja. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Tá certinho, é isso aí. É exatamente isso. Sentiu bem, graças a Deus, está aqui. Vai e faz os exames para a gente esfregar na cara do Satanás depois também. No nome de Jesus. Mais alguém, irmão, estava sentindo dor ou sentindo mal? Que já está dando o nosso horário aqui. Alguém veio com dor no ombro hoje? Pastor, levantava assim, doía o ombro, e agora eu estou sentindo melhor, parou de doer. Quem que chegou? Estava sentindo, irmã? O ombro? A senhora está com o que? Uma tipóia? É? O que foi isso daí? Caiu? Aí, tá vendo? Estava treinando. O Luiz me mandou mensagem. Eu estava treinando, aí o rapaz fez uma raspagem e eu caí de ombro. Certo. Aí fui para o hospital, aí o médico falou assim, eu vou te internar agora. Você tem que fazer uma cirurgia. Aí eu falei assim, eu não vou fazer essa cirurgia porque Deus está fazendo essa cirurgia agora. Amém. Eu não vou ser internada, está repreendido, em nome de Jesus. Aí eu não acreditei no médico e ontem eu fui em outro médico. Aí ele falou assim, aparentemente é cirurgia, mas eu vou te encaminhar para o médico de ombro que eu vou passar amanhã. Mas... vamos ver o que vai dar. Aí eu falei para ele, assim, doutor, eu não vou fazer essa cirurgia. Essa cirurgia já foi feita, porque eu creio que Deus está fazendo. E agora não está doendo mais, pastor. Parou de doer? Parou. Estava doendo muito, irmã? Estava doendo bastante, eu não consigo nem pentear o cabelo. Mas agora não está doendo, pastor. Glória a Deus. O nosso Deus é maravilhoso, né? Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Aleluia.